Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, é amanhã, hein? Amanhã o Vasco vai enfrentar o Grêmio em São Januário. Vamos falar dessa partida, onde você vai poder assistir esse jogão do Vascão. E vamos falar aí da SAF do Vasco e que o Vasco vai ganhar com esse novo executivo da 777 Parties. Mas antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Ficar sempre muito informado com as notícias do nosso Vascão. Explode esse vídeo de like, se inscreve aí para ajudar muita gente a chegar a 170 mil inscritos e comenta aí embaixo, Vasco. Pessoal, o Vasco vai enfrentar o Grêmio amanhã às 8 horas da noite em São Januário. Jogo com transmissão somente do Premier Clubes. O jogo não terá transmissão aí do Sport TV, hein, pessoal? Somente no Premier. O Vasco precisa aí dessa vitória para seguir na caça ao líder Cruzeiro, né? Que está hoje a 5 pontos do Vasco, né? O Vasco é o segundo colocado com 17 pontos. O Vasco está a 4 pontos hoje do Grêmio, que é o quinto colocado aí. Em caso de vitória do Grêmio, o Vasco não deixará o G4 nessa rodada. É extremamente importante o Vasco vencer o Grêmio para dar sequência nessa boa fase que o time vem vivendo, né, cara? E o Vasco vai ter aí, sem dúvida nenhuma, um dos grandes testes aí dessa temporada, se não o principal até o momento, né, cara? O Grêmio é um time muito cascudo, um time chato e que não tá vivendo um bom momento, né? Tá passando por uma fase bem complicada, não vence há 4 jogos dentro da Série B e o último jogo empatou por 0-0 com o Vila Nova fora de casa. Apesar do Grêmio ter o elenco mais valioso da Série B, o elenco talvez mais qualificado, não vem correspondendo aí o que se esperava dele dentro de campo, e o Vasco pode se aproveitar disso, tá? O Grêmio tá meio que passando o que o Vasco passou em 2021, né? Que não conseguiu aí fazer uma boa campanha e tropeçava demais. Tinha um elenco até superior ao que temos hoje, só que infelizmente o time não encaixou e foi muito mal, foi péssimo naquela Série B, fazendo a pior campanha da sua história. E pro jogo de amanhã o Zé Ricardo aí fez algumas alterações no time titular do Vasco, né? O Raniel foi sacado da equipe. O Figueiredo está de volta ao time titular e também o lateral direito Gabriel Dias, né? O provável Vasco deverá ser aí o goleiro Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Anderson Conceição, Juan Quinteiro, também aí o Edmar, no meio campo Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê, o ataque com Figueiredo de volta no lugar do Palácio, também aí o Gabriel Peck e lá na frente o centroavante, o Getúlio, ganhando a vaga do Raniel. O torcedor vascaíno gostaria muito que o Palácio fosse mantido aí no time titular e que o Figueiredo passasse a ser o centroavante da equipe, né? O Vasco jogando ali, ou até mesmo sem centroavante, poderia ser um esquema interessante pro Vasco, assim como vários treinadores de ponta lá no futebol europeu faz. Por exemplo, o Manchester City do Guardiola, ele não jogava com centroavante. Na reta final aí da Premier League, o Gabriel Jesus conseguiu fazer os gols e ele retornou ao time titular, mas às vezes o Manchester City jogava ali com um falso 9, que às vezes fazia o De Bruyne, às vezes até o Phil Foden, que é um jogador um pouco mais recuado, mas mesmo assim conseguia jogar dessa maneira e jogava bem, né? Eu acho que o Vasco não precisa de um centroavante fixo ali na frente, porque tem jogadores de qualidade capazes de fazer gols que vem fazendo aí durante os jogos, né? O Raniel não vem balançando a rede. Isso mostra que o Vasco não precisa de ter um centroavante, porque o camisa 9 que a gente tinha ali na frente, que era para em tese ser o artilheiro, não vinha correspondendo à altura. E quem vinha fazendo gols do Vasco eram os meio-campistas ou talvez aí os pontas, né? O Figueiredo ou o Gabriel Peck. E eu acho que seria o esquema ideal para o Vasco jogar com o Figueiredo, o Palácio, o Gabriel Peck e também o Nenê. Ou o Palácio jogando de falso 9, né? Como segundo atacante, talvez. Acho que seria mais interessante pro Vasco. O Figueiredo na ponta direita, o Gabriel na ponta esquerda, o Palácio centralizado, mais à frente, né? Como segundo atacante, e o Nenê ali no meio campo como cérebro da equipe. Eu acho que esse seria o melhor esquema pro Vasco hoje, jogar sem o centroavante, só que o Getúlio entrou bem no último jogo contra o Brusque e vem pedindo passagem no time titular e vai ter essa grande oportunidade aí de ser titular nesse jogo contra o Grêmio. Tomara que ele vai bem, que ele ajude o ataque do Vasco. A intenção do Zé Ricardo ao escalar o Getúlio é dar mais mobilidade ao ataque. Eu acredito que pode sim dar certo, talvez, essa alteração. Mas caso o Getúlio não jogue bem, eu acho que seria muito válido o Zé Ricardo testar o time sem o centroavante e fazer mais ou menos dessa maneira que eu expliquei aqui pra vocês. Essa é a minha opinião. Essa partida também não vamos contar com a volta do volante Juninho, né? O jogador está com a lesão na coxa, segue em tratamento e não deverá ser relacionado para esse jogo contra o Grêmio, né? O Vasco também vive a expectativa
expectativa aí de em breve o retorno do Martín Sarrafiore, né? O meio argentino está se recuperando de lesão no joelho, postou foto de treinamentos, né? Em breve deve voltar aí a equipe do Vasco, né, cara? Torcemos para que o jogador dê a volta por cima, teve uma lesão gravíssima, um jogador jovem, promissor, né, cara? Mas infelizmente teve aí essa fatalidade e precisa aí se recuperar, precisou desse longo período inativo e agora está perto de voltar ao time do Vasco e ser mais uma peça aí no meio campo para o técnico Zé Ricardo. A gente não tem aqui ao certo quando que será o retorno do Sarrafiore, mas ele já está treinando com o time do Vasco e pode ser que em breve ele esteja de volta aí ao nosso time, né? E nos treinamentos do Vasco vem tendo aí uma grata surpresa, né? O atacante Zé Santos, né? Que foi contratado aí a princípio pela 777 Partners, de acordo com as informações, o scout dos norte-americanos que indicaram esse jogador para o Vasco. O jogador não vem sendo relacionado aí pelo técnico Zé Ricardo e durante os treinamentos ele teria feito um golaço aí nessa semana e vem pedindo passagem aí para ser pelo menos relacionado aí para ficar no banco de reservas, né? Será que o Raniel vai perder até essa vaga no banco de reservas, cara? O Zé Santos, que foi um dos artilheiros do Campeonato Catarinense, jogava aí pelo Marcílio Dias, né? Um time bem minúsculo lá no futebol de Santa Catarina, mas que quando chegou no Vasco não vem tendo vida fácil. O Zé Ricardo somente utilizou ele na partida no segundo tempo contra a Chapecoense e desde então o jogador não foi mais utilizado, né? Você, quem sabe ele surpreenda o Zé Ricardo nos treinamentos e apareça aí relacionado entre os jogadores que vão para a partida contra o Grêmio, né? Essa é a intenção do jogador. Acredito eu que ele está lutando para isso, né? Tá vendo a péssima fase do nosso camisa 9, agora o outro reserva. Se não for bem, pode ser que acenda aí uma luz no fim do túnel para o Zé Santos tentar aí alguma coisa e pelo menos para lutar aí para ser relacionado para os jogos, né? Acho que seria válido o Zé Ricardo testar mais vezes o jogador, assim como ele vem dando mais oportunidades aí pro John Sanches, estava esquecido, né? Atacante equatoriano, pouquíssimo utilizado pelo Vasco durante essa temporada. Entrou já no jogo contra o Brusque e pode ser, quem sabe, ele ainda ajude bastante o Vasco durante essa temporada. Deixa aí nos comentários o que você espera desse jogo aí contra o Grêmio, se você acredita que o Vasco vai conseguir vencer esse adversário. O Grêmio que vai ter ex-vascaínos, né? A gente já vem falando aqui do Diego Souza e também do Benítez, né? O Benítez que entrou no último jogo contra o Vila Nova no segundo tempo. Um jogador aí que se perdeu totalmente após ter saído do Vasco, né? Teve inúmeros problemas com lesões e isso atrapalhou demais a sua carreira, tanto no próprio Vasco e também no São Paulo e agora no Grêmio, onde o Grêmio até cogitou a saída do atleta, né? Se especulou bastante que ele poderia até mesmo retornar ao Vasco. Ele teria dito que tem um desejo de voltar ao Vasco, que gostaria realmente de voltar a ser o nosso meio-campista. Só que a negociação não avançou, não chegou nenhuma proposta do Vasco para contratar o atleta e ele segue no Grêmio e vai enfrentar o Vasco pela terceira vez. Ele enfrentou o Vasco nas últimas duas oportunidades, o ano passado, quando defendia o São Paulo, enfrentando o Vasco pela Copa do Brasil, inclusive fez até gol no Vasco. Tomara que ele não balance a rede. Diego Souza também é outro jogador que costuma fazer gols contra o Vasco. Tomara que a defesa do Vasco, que vem sendo aí a melhor nos últimos anos que a gente vem tendo, não toma gol aí há mais de um mês. E com certeza a gente confia que eles anulem esses jogadores aí perigosos do Grêmio, né? O Grêmio também não só tem o Benítez e o Diego Souza, também tem o Elkson, aquele mesmo, com passagem no futebol chinês, com passagem aqui no futebol brasileiro pelo Vitória e Botafogo, está no Grêmio, é um jogador extremamente perigoso. Também tem outros jogadores cascudos, né, experientes, como o Jeromel e por aí vai, né, vários outros nomes muito interessantes. O time do Grêmio é um time muito perigoso, só que não está vivendo uma boa fase, e o Vasco tem que aproveitar disso e fazer o Caldeirão de São Januário lotar e explodir aí pro torcedor, comemorar demais com mais uma vitória do Vasco. Bom, pessoal, então a gente trouxe uma baita notícia, né? Que a 777 Partners trouxe o executivo aí, contratou o executivo, trabalhava no Grupo City, trabalhava no Manchester City também. Um profissional extremamente gabaritado, né? Um dos melhores do mundo, se não o melhor executivo, diretor executivo do futebol mundial. Trabalha agora a favor da 777 Partners. E assim que o Vasco for vendido para os norte-americanos, ele vai estar trabalhando aí a favor do Vasco, né, cara? E o Vasco que segue aí monitorando o mercado, certamente com esse profissional vai ter aí grandes oportunidades no mercado para tentar contratar bons jogadores. A gente que vem falando durante essa semana aí de jogadores sul-americanos, o scout do Vasco parece que segue no Uruguai analisando alguns jogadores. A gente falou de dois nomes de jogadores do Nacional do Uruguai, também falamos do argentino
Leandro Godoy, né, que estava jogando no Chacarita Juniors. Também ontem surgiu informações do centroavante Thiago Borbas, né, jogador que está no River do Uruguai. O Atlético Vasco irá contratar sim agora na janela do meio do ano. Depende sim ainda da aprovação da SAF, como a gente vem falando aqui. O torcedor está agoniado para aprovação logo da SAF. Tudo indica que até o final desse mês de junho terá a votação aí do sócio torcedor, que é o ato final para aprovação da SAF no Vasco. E antes disso vai ter a reunião do Conselho Deliberativo, a votação dos beneméritos e conselheiros do Vasco, se vão aí aprovar ou não a chegada dos norte-americanos ao Vasco. Aí depois vai ter a votação do sócio torcedor, que é o último ato, como eu falei, né? O ponto favorável para o Vasco e para a SAF é que o sócio torcedor já aprovou aquela alteração no estatuto. Tudo indica que vai ser sim também aprovada a SAF dentro do clube, né? A gente vive essa grande expectativa para acontecer essa mudança gigantesca dentro do Vasco. O torcedor não aguenta mais tanto sofrimento e espera logo a chegada dos norte-americanos para o Vasco montar um time um pouco mais competitivo já nessa temporada, tentar trazer peças pontuais, porque o time parece que vem se encaixando, precisa ali de alguns setores, precisam sim de reforços pontuais, como o ataque, principalmente o centroavante, é extremamente necessário. O meio campo, na minha opinião, precisa de mais um meia de criação e as laterais que precisam também ser reforçadas. Eu também incluiria um volante de marcação, porque hoje só temos o Yuri Lara como jogador de qualidade para essa função, né? Precisa de mais um reforço para pelo menos, para assim quando o Yuri não estiver em campo, esse jogador assumir o posto ali, né? Deixa nos comentários quais as posições carentes que você entende no elenco do Vasco, se você acredita que o Vasco vai contratar esses jogadores sul-americanos, se te agrada aí a chegada do Don Dransfield a 777 Partners, que vai ser, sem dúvida nenhuma, um baita executivo aí e vai ajudar bastante o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Forte abraço, saudação vascaína a todos. Tamo junto, é nóis.